Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão muito importante que eu tenho estudado nos últimos tempos, que é sobre a construção de mentalidades, né? Nesse caso, sobre a mentalidade prisional. Aliás, eu escrevi um texto, né, para a revista Fórum sobre, e eu quero aqui nesse vídeo ampliar um pouco daquilo que eu discuti com vocês, né, no texto, e também lembrar que esse é um assunto que eu vou abordar no meu curso novo, tá? Para quem tiver interesse, tá com o link lá na minha biografia. Bom, por que nós estamos então debatendo essa questão? Por que ela voltou agora? Por conta da soltura, né, do André do Rep pelo Supremo Tribunal Federal, né, numa ação que se baseou no Código 316, né, do Código Penal, que após 90 dias, quando uma prisão preventiva ela não é questionada, não é renovada, essa pessoa pode ser solta. Bom, até aí, ok. Eu sou do time que acho que as pessoas não devem ser presas após a condenação em segunda instância, né? Isso é um ponto. O outro ponto, eu acho que a atitude do STF ela foi correta. Porém, nós precisamos olhar para outra esfera que essa ação nos traz, né? Por exemplo, hoje nós temos aí mais de 800 mil pessoas presas, né, no sistema carcerário, né, do Brasil, e de acordo com o CNJ, 41% dessas pessoas que estão presas não foram julgadas, não tiveram nenhum julgamento, nada, elas estão lá aguardando serem julgadas, algumas há mais de anos. Ué, então por que que para essas milhares de pessoas, né, esse código ele não é aplicado e para figuras com muito poder ela é aplicada, sim, pelo STF, né? Então acho que isso daí já nos mostra uma questão de classe da nossa sociedade, né? Pois a pergunta que nós devemos fazer é quem tem acesso a esse dispositivo. Esse é um ponto, né, que eu trouxe e que eu acho que nós temos que refletir. A outra questão que nós precisamos também refletir, aproveitando esse momento, é sobre quem deve ser preso, né? Quem tem que estar preso. Porque aqui no Brasil nós temos um problema que tudo se busca resolver com cadeia, né? Países como o Brasil, Estados Unidos, México, né? Onde possui grandes populações carcerárias, né? Nós temos esse caráter prisional dentro das nossas mentalidades. Nós acreditamos que ao prender pessoas o problema está resolvido. Só que essas pessoas que são presas, elas são resultados de uma estrutura, né? De uma estrutura de vidas precárias, de trabalhos precários, de ausência de renda, né? Que vai levando pessoas para uma série de atitudes que em muitos casos são atitudes desesperadas para suprir fome e necessidades básicas dentro da sua casa. Por exemplo, na semana passada saiu a matéria também, foi amplamente discutido, sobre um juiz do STJ que soltou uma série de pessoas que estavam há meses e alguns há anos esperando julgamento. Essas pessoas tinham sido presas por motivos fúteis, tipo roubou salame, um pacote de manteiga, papel higiênico, uma bandeja com bife. Ou seja, quando a gente olha para essas pessoas e pelo ato que elas cometeram, a gente vê claramente que elas estavam passando necessidades básicas. Não tinha papel higiênico na sua casa, não tinha comida, não tinha manteiga, sabe? Coisas que para nós, né? É comum. Você abre sua geladeira, tem lá um pacotinho de manteiga, né? Você vai no banheiro, tem lá o papel higiênico. Então, essas pessoas tinham que ser presas, encarceradas, né? Porque daí tem uma outra questão, que essas pessoas que não são perigosas à sociedade, não representam perigo, são pessoas em situação de desespero, sem renda, sem qualquer tipo de acesso ao dinheiro, né? Então, sociedade capitalista, não podemos esquecer o que esse tipo de situação leva as pessoas a cometerem, né? Então daí é que vem a questão se a prisão é a resposta para essas pessoas, que são hoje representam 41% do sistema prisional brasileiro. Isso é um absurdo. É quase metade de uma população carcerária que, em sua maioria, foi presa por motivos fúteis e estão lá encarceradas. E que, o que acontece? Essas pessoas, quando vão para o sistema prisional, elas têm que sobreviver, porque você sabe que você tem grupos. Hoje em dia, quem tem o poder de controle dessas prisões é o PCC. Essas pessoas têm que se filiar, se aproximar, enfim.
elas vão gerar dívidas dentro do sistema carcerário. E quando elas saírem de lá, se é que vão sair, elas terão que cumprir, pagar suas dívidas. Isso vira uma bola de neve que aí sim pode arrastar essas pessoas para atos que elas jamais imaginaram cometer. Daí então a gente volta para a nossa primeira pergunta. A prisão resolve alguma coisa? Né? Ou ela piora em determinadas situações? Né? Então acho que isso é uma questão. Daí que a gente passa para uma outra análise que eu quero fazer com vocês, que é no caráter mais filosófico, que é a questão da mentalidade punitiva na qual nós somos educados. Né? Todos nós. Todos nós fomos educados e aprendemos que tem que punir, confessar. Né? Nós somos uma sociedade confessional, tudo nós temos que falar, abra o jogo, diga a verdade. E mesmo dizendo a verdade, você será punido para aprender a não fazer de novo isso, né? E nós vamos aprendendo ao longo da vida os vários níveis de atos que não devem ser cometidos, né? E por exemplo, não roubarás, não matar, né? Nós temos também esse caráter extremamente filosófico religioso na nossa sociedade, que ela é profundamente religiosa. A gente não pode esquecer disso, né? Só que essa mentalidade da punição, ela vem acompanhada de outros caracteres que são importantes de nós levarmos em conta. Por exemplo, raça, classe, gênero, identidade de gênero e orientação sexual, né? Se nós vamos estudar, né, a história do Ocidente, da modernidade para cá, vamos pegar do século XVIII para cá, nós vamos ver a construção dos corpos perigosos, né, dos corpos que não devem transitar livremente pelas vias públicas. Né? E daí a gente não precisa pensar muito para saber quais são os corpos que possuem miras, né, presas no seu corpo. Né? Comportamentos que não devem estar presentes, afeto entre pessoas do mesmo sexo, as travestis e transexuais, né, que não conseguem trabalho, que sempre entram em ambientes, né, de consumo, são vigiadas. A mesma coisa para as pessoas negras, né, que também não conseguem alcançar os altos cargos nas empresas. Né? Entende? São sempre esses grupos, historicamente, né? Daí fica aí a dica de alguns livros. Eu estou falando isso aqui baseado um pouco nos estudos que eu faço sobre Michel Foucault. Você tem o clássico dele, que é Vigiar e Punir, mas tem um outro muito bom também, que vai mostrar a construção desses binarismos, né, de normal, anormal, perigoso, não perigoso, que é o livro, que é o curso dele, que chama Anormais. Né? Então, ao longo dos últimos 300 anos, nós temos a construção de corpos perigosos que devem ser encarcerados na prisão, no manicômio, não quando no último estágio eles devem ser eliminados. Aí você tem o filósofo George Agamben, que vai falar para a gente do homo sacer, né? Aquele que pode ser eliminado, o sujeito matável, né? Aquele a qual a lei não alcança, que é o caso da massa carcerária. Essas pessoas, e daí novamente a gente volta ali para a pergunta do início do vídeo, né? Essas pessoas, elas estão ali presas, aguardando serem julgadas, e a lei existe, que foi aplicada para o caso do André do Rap, aplicada ali, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, para essas pessoas que praticavam um pequeno tráfico no seu bairro, ou roubou o pote de manteiga, né, no mercado da esquina do seu bairro também, a lei não chega para eles. Entende? A lei existe, ela está escrita, mas para esses corpos ela não faz a mínima diferença. É só nós pensarmos, por exemplo, nos crimes de gênero para as mulheres. Nós temos duas leis nacionais, a lei do feminicídio e a lei Maria da Penha. Os números de violência contra as mulheres diminuíram? Por exemplo, agora que nós temos a equiparação, né, dos crimes de homofobia aos crimes de racismo. A gente vê toda semana, nós temos um crime contra travestis, transexuais, contra homens gays, contra as LGBTs. Porque a punição, além do cárcere, ela também constrói na nossa mente que alguns corpos eles são descartáveis, eles são matáveis, eu posso matar e a lei não vai existir nem para ele e nem para mim, que seguirei impune. Essa é a questão que a gente precisa fazer, que a gente tem que fazer a discussão. Beleza?
Então essa era a ideia, trazer essa questão, e é isso, beijinho.